que é a diaconisa atenta. A Bíblia diz que o diácono ele serve 3 mesas: a mesa de Deus, a mesa dos necessitados e a mesa do pastor. O obreiro, quando ele está atento, o diácono, quando está atento, e já logo solucionou aqui a questão do meu braço. Muito obrigado, viu? Amém? Mateus 16, versículo 13 ao versículo 18 diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligará na terra será desligado nos céus. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez nós oramos nessa noite a Ti, Deus, pedindo da Sua graça, pedindo do Seu amor, pedindo a Deus que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, ler esse texto, pelo menos parte desse texto, traz uma grande alegria para nós e também um conforto, porque aqui mostra sobre qual pedra a igreja de Cristo está fundamentada. Esse diálogo nos revela muito do que é a igreja e quem é o sustentador e a base sólida da igreja. Diante dos acontecimentos que nós temos visto, nós percebemos que a igreja verdadeira, ela só permanece de pé porque Cristo é a base sólida. E num diálogo profundo, podemos dizer aqui, entre Pedro e a pessoa de Cristo, a gente vê a revelação daquilo que nos dá resistência, daquilo que nos fundamenta, daquilo que nos alimenta, para que continuemos sendo luz, como Alexandre disse, nesse mundo, através da igreja. Portanto, queridos, um primeiro ponto que eu quero afirmar aqui nessa noite, em 45 de PIB de Lençóis Paulista, é que a igreja do Senhor, ela é uma igreja edificada pela pessoa de Cristo. A igreja ela não pertence a homem algum, a igreja não pertence a uma personalidade, a igreja pertence a Cristo. Ele é o dono da igreja, ele é aquele que edificou a igreja. Ele não é só quem edificou, ele é quem sustenta a igreja. Cristo é o cabeça, é o governo, é a direção, é o respaldo, é o fundamento para que a igreja trilhe o caminho que ela precisa trilhar. E uma igreja que é fundamentada em Cristo é uma igreja fundamentada na sua palavra. A palavra é o norte, é um princípio batista, é a regra de fé e prática, é a revelação que Deus nos deixou da sua pessoa. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então Cristo é a pedra, Cristo é o fundamento, Cristo é quem edifica, Cristo é quem sustenta. Não é um fundamento qualquer, é um fundamento sólido. Esse prédio foi construído há alguns anos, não sei quanto tempo, mas se tirarmos o fundamento desse prédio, ele perde o sentido, ele desmorona. A igreja de Cristo, ela precisa e deve estar fundamentada nesse alicerce, nessa pedra de esquina, nessa principal pedra que é Cristo Jesus, para que não só durante 45, mas nos próximos 45, Cristo possa estar sendo glorificado e exaltado e proclamado nesse lugar, como tem sido feito até o dia de hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus,
a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela traz o verdadeiro saber de quem é Deus, já dizia um dos reformadores. A palavra de Deus, e através dessa palavra, é que nós conhecemos o Deus verdadeiro e Salvador, não apenas como Criador, mas também como o Redentor das nossas vidas. Ele é quem criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou as pessoas, criou toda a obra da criação, mas Ele também é o Redentor. Ele é aquele que providenciou um plano de salvação para as nossas vidas. Ele é aquele que estabeleceu um caminho, um único caminho, Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, para que nós fôssemos salvos através da sua morte vicária. Por isso, a igreja ela tem uma mensagem poderosa, uma mensagem de salvação, uma mensagem de redenção que nós temos em Cristo Jesus. Essa palavra, que é a regra de fé e prática que uma igreja que está edificada sobre Cristo defende, é uma palavra que contém os ensinos necessários para uma vida cristã. Ela é suficiente, ela é atual para os nossos dias. Nela, a palavra de Deus diz que nós devemos meditar de dia e de noite. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, diz assim: sabendo, primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, as Sagradas Escrituras é na vida da igreja a autoridade final e absoluta. Veja que nós estamos num mundo de relativismo, nós estamos num mundo onde as pessoas defendem cada uma a sua verdade, mas como cristãos e igreja de Cristo, nós não temos várias verdades, nós temos uma única verdade que é absoluta para todo aquele que nele crê. E a igreja de Cristo, edificada sobre essa rocha que é Cristo, ela é uma igreja que tem na palavra de Deus a autoridade final. A igreja de Cristo, estabelecida sobre a pedra principal, que é Cristo Jesus, sobre a rocha, é a igreja que entende que as Sagradas Escrituras é infalível, é inerrante, é suficiente e ela é autoritária sobre as nossas vidas. A igreja de Cristo tem na palavra de Deus o seu fundamento e a sua direção. Como igreja batista que somos, eu sempre falo para os irmãos ali onde eu sirvo como pastor, mesmo numa assembleia, mesmo em qualquer opinião que nós formos dar, a palavra de Deus é aquilo que fundamenta a nossa opinião, é aquilo que fundamenta aquilo que nós vamos dizer. Então, em nosso coração e em nossa mente, nós devemos entender o que é a igreja de Cristo. Porque algumas pessoas pensam que a igreja de Cristo é um lugar de encontro de pessoas religiosas. Claro que somos religiosos, mas no bom sentido da palavra, talvez usando aí o significado do latim, o religare, né? Estar sendo religado em Deus, não num outro sentido de uma conotação ruim do religioso. Mas a igreja de Cristo ela não é um lugar de pessoas religiosas apenas, não é um grupo de pessoas que estão lutando pelo bem com ações políticas. A igreja também não é um lugar de pessoas fanáticas que incomodam os vizinhos com barulho, ou mesmo um lugar de encontro no domingo à noite. A igreja de Cristo, ela tem origem na mente de Deus. Ela tem origem antes da fundação do mundo.
Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a Igreja de Cristo, a PIB de Lençóis Paulista, é um local de pessoas que pertencem a Cristo. É um lugar de um povo que Ele chamou para si. E como é bom saber que nós pertencemos a algo maior. Nós não somos desse mundo, somos? Não. Paulo vai dizer que nós fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós temos um outro governo que não é o governo desse mundo. Nós somos uma luz que mostra as trevas, uma luz que mostra o caminho que é Cristo. Nós somos o sal que evita o avanço da putrificação desse mundo, e exercendo o papel de igreja como um lugar relevante, propagador da palavra de Deus, nós vamos ser uma igreja que pertence a Cristo. E como igreja que pertence a Cristo, fica claro que os membros dela são membros que pertencem a um propósito maior. E como é bom saber que a gente pertence a um propósito maior. E sabe o que é melhor de tudo isso? Que não é por causa dos nossos méritos, meu Deus, claro que não, a gente se esforça, a gente tenta, mas no fundo, a gente sabe que são os méritos de Cristo que nos deu a condição de ser igreja do Senhor. Por isso, esse lugar, PIB de Lençóis Paulista, é um lugar que pertence, ou um lugar que tem pessoas que pertencem a Cristo, de um povo que Ele chamou para si. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vê que o tema central da Bíblia, desde o começo até o fim, o seu propósito histórico é chamar um povo para si, é separar um povo para adorar. E agora, todo aquele que nele crê, faz parte dessa igreja, não só a igreja local, mas a igreja de Cristo como um todo. 45 anos de vida, eu fico pensando, quantos irmãos passaram por aqui e que já não estão mais? Quantas pessoas nos deixaram ao longo desses anos, talvez até mesmo nessa pandemia que todos nós enfrentamos? Quantos irmãos faleceram, quantas pessoas que a gente conhece partiram? Mas todas essas pessoas de todos os tempos fazem parte da igreja de Cristo, faz parte desse povo que o Senhor chamou, separou para si. Portanto, igreja, a igreja de Cristo é um lugar onde a pessoa de Cristo deve ser o centro, deve ser o ponto máximo, deve ser quem deve ser a pessoa que deve ser adorada. A igreja de Cristo é um local onde as pessoas se reúnem para adorá-lo a Ele, com o coração resignado, entregue, devotado a um Deus que é todo poderoso. Onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a sua graça, diz Irineu, um teólogo do século 7. Aonde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. Portanto, nós estamos aqui felizes por 45 anos, lembrando dos valores que fundamentam a igreja, lembrando do nosso papel como igreja e do que é uma igreja. Então, quando o homem, e aqui eu falo de maneira genérica, ele coloca a sua fé em Cristo, ele passa a fazer parte da igreja de Cristo. Ele passa a fazer parte de um projeto muito maior do que uma igreja local. Ele faz parte da igreja invisível do Senhor. E aqui, no sentido mais próximo para nós,
um lugar de pessoas que estão unidas por um mesmo propósito e uma mesma fé. Por isso, é preciso destacar, irmãos, que embora a gente quer ver a igreja crescer, e esse é o desejo de todo pastor, de todo membro da igreja, a igreja ela não é concebida pelo número de membros. Não se preocupe se aqui é grande ou se aqui é pequeno, porque não é isso que faz uma igreja ser concebida. Uma igreja também não é concebida pelo tamanho do salão, nem pelos valores que ela arrecada, mas a igreja ela é reconhecida organicamente sendo uma igreja local, aonde essa igreja ela é a expressão de Deus na localidade. De maneira que não importa o tamanho que a PIB de Lençóis tenha hoje, ou quantos membros compõem o seu rol de membros, o que importa é que ela seja uma expressão de Deus aqui aonde o Senhor plantou essa igreja. Por isso que a igreja verdadeira é bem diferente de qualquer organização que o homem fez ou que o homem idealizou, porque não foi o homem, mas foi Deus quem idealizou a igreja. O homem quer olhar o tamanho, o homem muitas vezes quer olhar a estrutura, o homem quer olhar o conforto, o homem quer olhar muitas coisas que não consegue, não diz se é igreja ou não. Porque a igreja de Cristo é algo que não foi concebida pelo homem, mas foi concebida por Deus. Por isso que a igreja ela é um povo diferente. A igreja é uma comunidade diferente. A igreja é composta de um povo santo e messiânico. Um povo santo e que deposita sua fé num Salvador. Um povo santo que deposita sua fé naquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Um povo que busca obedecer às exigências do reino dos céus, do reino da luz, que não é opcional, mas que é um dever de todo aquele que confiou em Cristo Jesus. Por isso que isso é que nos caracteriza como povo de Deus. E aí o texto em questão, não pense que eu esqueci dele, ele diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E aí a gente resgata aqui um pouco o diálogo de Cristo com o seu apóstolo, o apóstolo Pedro. Eu me lembro quando eu era jovem, bom, eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, a gente andava num trio: o Cleberson, o Anderson e eu. O Cleberson já está com o Senhor, o Anderson também. O Senhor recolheu agora na pandemia, mas a gente sempre brincava: quem que era o Pedro? Nós três queríamos ser Pedro, ninguém queria ser Tiago, João, a gente queria ser Pedro, mesmo Pedro cheio desses altos e baixos, porque Pedro ele era terrível, irmãos. Pedro ele era capaz de dar uma resposta como essa, e em seguida Jesus fala para ele: olha, arreda-te de mim, Satanás, porque ele estava se deixando ser usado. Mas Pedro ele é esse cara que expressa de maneira categórica quando Cristo pergunta quem é ele, porque o povo fala: olha, é Elias, é João Batista, é isso, mas aí Cristo fala: quem vocês dizem que sois? E aí Pedro ele é direto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele revela por parte do Espírito agindo no coração quem de fato é Cristo Jesus. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: olha, Jesus é a pedra angular, Cristo é aquele que sustenta. E aí Cristo promete preservar e proteger a sua igreja. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular.
Então não prevalece as portas do inferno contra a igreja, porque Cristo é quem garante, é quem sustenta a sua igreja. Cristo, ele é o sustentador. É igual quando a gente pensa, o texto fala assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A gente fala: meu Deus, como é que eu vou ser fiel até a morte? Aí a gente lembra da palavra, que é Cristo quem nos sustenta. Aquele que começou uma boa obra é fiel para completar. Paulo vai dizer: olha, agora nós não somos o que haveremos de ser, mas ele nos mostra que nós estamos sendo conformados à imagem do Filho. Então Cristo é quem vai nos conduzir até o fim, perseverantes. E quando a gente olha para a igreja e para aquilo que Cristo disse, quando ele fala: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque Cristo é quem garante, é quem sustenta a sua igreja. Mesmo que a gente possa ver eventualmente alguns salões fechados ou fechando, a igreja de Cristo nunca pode ser impedida. A gente olha para os países onde é proibido pregar o Evangelho, ali está a igreja de Cristo, nos subsolos, nas garagens, em reuniões escondidas, porque nada pode impedir que o Evangelho do Senhor avance. A igreja, ela possui a mensagem mais poderosa. O poder da igreja não está em coisas ou objetos que ela pode adquirir, mas o poder da igreja está na mensagem que ela carrega. E a mensagem que ela carrega é as boas novas de salvação. Ela tem o que nenhuma outra organização tem. Olha o que diz Mark Dever no seu livro Igreja Intencional. Ele fala assim: nosso poder não está em multiplicar grupos pequenos, ou satisfazer as necessidades do nosso público-alvo, ou em realizar enquetes engraçadas, ou em prover um amplo estacionamento. O nosso poder está em nossa mensagem singular. Qual é a mensagem singular da igreja? O Evangelho. Ali se encontra o poder da igreja, a sua mensagem poderosa de transformação, a sua mensagem que, quando escutada, produz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A mensagem, quando escutada, produz novo nascimento, nascimento do alto, produz mudança de vida, restauração de casamento, transformação, libertação. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem que a igreja precisa proclamar. Essa é a mensagem poderosa que a igreja tem, que Cristo morreu na cruz, e que todo aquele que deposita a sua fé e a sua esperança nele é salvo. Essa igreja, ela prevalece porque ela é o edifício de Deus. Ela tem um fundamento poderoso. Cristo, a pedra principal, é aonde a igreja está edificada. 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro ouviu da boca de Cristo falando assim: tu és Pedro, sobre esta pedra, não é a pedra de Pedro como os católicos argumentam, sobre esta pedra, sobre ele, sobre Cristo, a igreja seria edificada. É como se Pedro estivesse falando assim: Pedro, sobre essa verdade que você acabou de dizer, essa verdade que você disse que Cristo é o Filho do Deus vivo, sobre essa verdade a igreja será edificada. Então Cristo é o fundamento. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade, virão tempos difíceis, mas a igreja continuará de pé, porque ela está sob um firme fundamento. E como igreja, nós somos pertencentes a esse fundamento.
esse fundamento é a nossa garantia. O que é garantia, irmãos? Alguém aqui já fez empréstimo com garantia? Se você for lá na Caixa Econômica Federal, acho que lá faz. Você pode levar uma joia, a sua aliança, alguma coisa, e aí você vai pegar um valor emprestado, e aquela joia vai ficar retida ali como garantia. Se você não pagar a dívida, aquela joia vai ser tomada do banco, vai ser leiloada para que a dívida seja quitada. Ou talvez você nunca tenha feito um empréstimo com garantia, eu também nunca fiz, mas eu tenho certeza que talvez você tenha feito aí um financiamento de carro. Quando você financia o carro é a garantia do banco. Se você não pagar o financiamento, o banco vai tomar esse carro para recuperar o dinheiro que ele emprestou para que você comprasse o carro. Cristo, ele é a nossa garantia. A justiça dele cobre a nossa injustiça. A justiça dele faz com que a nossa injustiça não apareça diante de Deus. Os méritos dele são os nossos méritos. Ele cumpriu a lei, ele obedeceu em nosso lugar, ele recebeu a sentença da lei, que é a morte para todo aquele que peca. O salário do pecado é a morte. Cristo morreu no nosso lugar. Por isso, a igreja não confia na sua força ou na sua habilidade humana. A igreja confia naquele que é o cabeça, o sustentador, que pagou o preço para que a igreja pudesse prevalecer até o fim. Logo, como igreja, nós fazemos parte dessa igreja. Como igreja, nós pertencemos a Ele. Olha o que diz 1 Pedro 2, versículo 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas com a sua maravilhosa luz. Em Cristo, nós nos tornamos um só povo. Eu sou lá da Batista Aliança em Bauru, mas eu estou aqui em Lençóis como igreja com vocês, porque nós somos um só povo, de muitas maneiras. Primeiro, um só povo em Cristo Jesus, uma única fé. Segundo, porque a gente comunga dos mesmos princípios batistas, de liberdade de consciência, separação da igreja e Estado, palavra de Deus como regra de fé e prática. Nós temos uma mesma fé, mesma ordem. Nós somos uma única igreja, uma só igreja. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, que nele, em Cristo, nos tornamos um único povo, com o mesmo propósito, defendendo uma única verdade. Nós somos um número de pessoas que pertencemos a um grupo que possuem os mesmos princípios, as mesmas verdades que norteiam as nossas vidas. Efésios 4, versículos 5 e 6 diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. 2 Pedro 2,10 diz assim: vós, sim, que antes não eram povos. Esse texto eu gosto. Olha, antes vocês não eram povos, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Então a igreja prevalece porque Cristo é o cabeça da igreja, e como cabeça ele governa o corpo. Como cabeça ele governa a sua igreja. Nós não servimos qualquer Deus, nós servimos um Deus que é soberano, que conhece o fim, que sabe para onde nós estamos indo e nos garantiu que no final de tudo nós estaremos com Ele para todo o sempre. E o melhor disso tudo, queridos, é que a palavra de Deus diz em Efésios 2,19: vocês agora não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos
dos céus, sois família de Deus, filhos, família, um único povo no Senhor. Logo, nós podemos descansar na presença desse Deus. Logo, nós podemos depositar a nossa confiança. Logo, nós podemos nos alegrar, não pelas circunstâncias do dia a dia. Claro que hoje é uma circunstância que nos produz alegria, porque a gente está fazendo 45 anos de igreja aqui em Lençóis Paulistas. Mas não é essa a nossa maior alegria. A nossa maior alegria é saber que nós pertencemos ao nosso Senhor. Então, quando o tempo está difícil, quando as coisas não estão fáceis, e essa igreja passou por muitos momentos que não foram fáceis, a alegria que prevaleceu é a alegria do Senhor no coração daqueles que aqui permaneceram, nos tempos que ficaram sem pastor, nos tempos que sofreram aí, o Senhor sustentou, porque era um povo, não estrangeiro, um único povo com um só propósito. E por fim, queridos, como igreja de Cristo, nós devemos expressar características do povo de Deus, sendo um povo unido por uma mesma causa, a causa de Cristo. Um povo que não anda sozinho, um povo que não deixa de congregar, mas um povo que está ligado por um mesmo propósito, a palavra de Deus. Um povo que deve buscar ter um relacionamento cada vez maior com o nosso Deus. Nós estamos vivendo uma geração difícil, de relacionamentos superficiais. A gente é capaz de ir numa casa fazer uma visita e as pessoas sentarem na mesa para almoçar e cada um pegar o seu celular e não trocar uma palavra no decorrer do almoço ou da janta. Relacionamentos superficiais. Nós estamos vivendo num mundo de individualidade. As pessoas estão cada vez mais individuais. Presta atenção como que funciona. Muitas vezes a gente, não sei, na cidade menor aqui, viu, no interior, né? Mas geralmente os vizinhos não se conhecem, não se falam, não tem relacionamento. As pessoas entram e saem o mais rápido possível, gastam cada vez menos tempo com as pessoas, mas isso não na igreja. Na igreja a gente precisa estar unido, a gente precisa desenvolver relacionamento, a gente precisa se aprofundar em nossos contatos. Por isso, como igreja de Cristo, nós precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Nós temos que buscar uma boa teologia, precisamos buscar fundamentar as nossas vidas, devemos ser aqueles que buscam nas Escrituras a resposta dos dilemas das nossas vidas. Devemos ser aqueles que, através da pregação do Evangelho, procuremos viver com fidelidade a palavra de Deus, fazendo menos distinção entre o santo e o profano. Tem uma coisa que eu gosto dos puritanos, é que os puritanos, eles consideravam o piso da loja deles a continuação do piso da igreja. Um povo que serve a Deus é um povo que é santo dentro da igreja, mas é santo no dia a dia do trabalho, é santo quando está lá fora, é santo quando está no shopping. É o povo de Deus unido por uma única causa. Portanto, igreja, como igreja, nós devemos tomar cuidados para não cair em certos erros. Devemos ser fiel. Os meios para nós importam, não os fins. Os fins não justificam os meios para a igreja de Cristo importam. A fidelidade ao Evangelho importa. Nós temos que tomar cuidado com relativismo, heresias, pluralismo, mundanismo e superficialidade. E eu diria mais, para mim hoje, o maior inimigo da igreja é o secularismo, porque o secularismo tem entrado dentro da igreja e tem nos tornado iguais ao mundo. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2,
não vos amoldeis com o sistema desse mundo. Portanto, como igreja batista em Lençóis, a gente precisa crescer na graça e no conhecimento para com o nosso Deus em um único propósito e verdade. Nós temos que ter a mente do que é ser igreja. Nós temos que ser participantes da igreja, cumprindo os ensinamentos bíblicos, entendendo que não podemos deixar de congregar. E assim, nós vamos proclamar o Evangelho, nós vamos anunciar Cristo, e daqui 45 anos, se Jesus não tiver voltado, a Bíblia de Lençóis vai estar aqui, tendo pessoas que são arautos do Rei, proclamando o Evangelho por onde passa. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nessa noite. Deus, nós louvamos o Seu nome por esses 45 anos que essa igreja foi plantada nessa cidade. Continua abençoando, dirigindo, continua usando essa igreja como instrumento, Pai, nas Tuas mãos para a salvação. Que essa igreja continue fundamentada na rocha que é o Senhor, na verdade que Pedro recebeu do Espírito Santo ao responder ao Senhor Jesus. Abençoa, Deus, o ministério pastoral do Nakamura aqui nessa cidade, levando mais e mais pessoas aos Teus pés. Que essa igreja tenha um só propósito, Pai: viver a vontade do Senhor para a vida dela. Assim nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.